pessoal, eu sou a Amanda, uma jovem missionária, aqui mesmo da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E eu sou a Maria Eliana, também jovem missionária dessa paróquia. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos acolher você, salesiano, salesiana, Pais e jovens, a todos que estão nos acompanhando e estão assistindo este programa. O nosso programa será dividido em alguns momentos, sendo o começo deles um teatro sobre como foi a vida de Zati. Em seguida, teremos um bate-papo sobre a santidade nos dias de hoje. Depois, uma entrevista com o Padre Sábio sobre como acontece o processo de canonização. Por fim, teremos um pequeno trecho do podcast Pode Crer, onde será abordado sobre a família salesiana. Eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com quem vocês puderem. Isso mesmo, pessoal. Vamos divulgar esse lindo trabalho feito pelos nossos jovens para que mais pessoas possam conhecer sobre a vida de Zati. E com isso, com muita alegria, damos início ao nosso programa. Zati, sua santidade nos move. Artemide Zati nasceu em 12 de outubro de 1880, na Itália. Em 1897, quando Artemide tinha 17 anos, sua família emigrou para Bahia Blanca, na Argentina. Lá, eles foram buscar condições melhores de vida. Na Argentina, Artemide teve alguns empregos diferentes. Ele e sua família assistiam fielmente à missa aos domingos na paróquia salesiana de Bahia Blanca. Artemide sempre aproveitou seu tempo livre para ajudar nas atividades da paróquia e do pároco salesiano. Admirado e inspirado pela vida de Dom Bosco e pelos padres salesianos, Artemide se sentiu chamado. Hoje eu te consagro, meu filho, a Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria, para que essa caminhada sua seja abençoada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos 19 anos, ele foi aceito pelos salesianos como aluno ao sacerdócio.
Artêmides, que alegria te ver aqui. Seja bem-vindo à nossa casa. Olá, Dom Cavalli. Obrigado por me receber aqui. Vamos, entre, venha conhecer tudo. Artêmide tinha dificuldade nos estudos, mas nunca desistiu de seu objetivo. Artêmides, você tem visto o estado de saúde do nosso irmão Dom Romero? Ele é um jovem sacerdote, mas a tuberculose o tem afetado bastante. Você pode fazer algo por ele? Claro, padre. Conte comigo. Irei fazer tudo o que eu puder. Artêmide não sabia, mas esse pedido ia mudar sua vida. Artêmides, tudo bem? É só um resfriado. Vai passar. Receio que Artêmides tenha contraído a tuberculose de nosso irmão. Ele precisa se atentar à própria saúde. Artêmide acabou contraindo a doença e precisou buscar a cura em Viedma. Ele não imaginava que Viedma seria sua cidade para o resto de sua vida. Mãe Auxiliadora, me auxilia nessa batalha contra essa doença cruel. Te prometo que, se eu for curado, dedicarei toda a minha vida ao cuidado dos doentes, daqueles mais pobres e necessitados. Mãe Auxiliadora, eu confio em vós. E assim, o auxílio foi atendido e a promessa cumprida. Bom dia, irmãos! Oi, Donzati, como é bom você! Todos respiram? Sim, Donzati! Então vamos ter um ótimo dia! Em 1908, se tornou irmão coadjutor salesiano e iniciou sua missão. Em 1911, se tornou responsável pelo hospital e pela farmácia. Se acalme, meu filho. Donzati, dessa forma não iremos conseguir. Não temos recursos aqui. Precisamos de ajuda. Se acalme. Nós vamos fazer o que podemos com o que temos. E vamos nos confiar à providência divina. Tudo vai se resolver. Artêmide sempre confiou na providência e dependeu da generosidade do povo para manter o hospital funcionando. Donzati, meu filho está muito doente. Calma, meu irmão. Vamos cuidar do seu menino. Artêmides não era só o provedor de remédios, mas era ele próprio um remédio com presença. Sua alegria salesiana era sua marca, sinal de sua santidade. Sua vida toda inspirada em Dom Bosco e motivada a ser inteiramente um servo de Deus, teve seus desafios e turbulências. Mas, com seu carisma e sua perseverança, tipicamente salesiana, ele mudou a vida de muitas pessoas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a vida de São Zate. E que belo testemunho ele nos deixou, não é mesmo? É mesmo. E falando em santidade, vamos ver agora um pouco sobre o que os nossos jovens da JS estão falando sobre esse tema. Dá-nos teu exemplo, Dom Bosco sonhador, de estar em meio aos jovens com fé e muito
vocês ficaram sabendo da canonização que teve do Artemides Zatti no domingo? Zatti? Quem que é esse? Zatti. Então, aqui diz que ele foi enfermeiro, que ele trabalhou em hospitais da Argentina, e na região desse hospital onde ele trabalhava, ele ia na casa dos pacientes de bicicleta, com a bicicleta dele. De bicicleta? Caraca. Mas em que época que ele viveu? Então, aqui diz que foi lá pelos anos 40. Nossa, Caraca! Nossa, não é tão velho assim. Geralmente a gente vê santo e a gente pensa em 1800 alguma coisa. Eu acho que, tipo, por eles terem sido canonizados há mais tempo, eles têm mais uma trajetória, assim, na santidade, eu acho. Daí por isso que a gente ouve muito mais falar deles. Mas tem também santos mais novos, né? Que nem tinha aquele que você me falou aqueles dias. O Carlinhos? blogueirinho? O blogueirinho? O Beto? Esse. Carla Cutis. O que ele fazia pra ser chamado de blogueirinho? Diz que ele propagava na internet, é o que eu fiquei sabendo. Ele propagava na internet sobre a Igreja Católica, sobre Jesus Cristo, sobre a santidade mesmo também. O amor da Eucaristia, né? Sim. Eu segui ele no Insta. E também tinha aquele outro que morreu muito cedo também. O aluno de Dom Bosco? Isso. O Sávio. Ele tinha 15 anos quando ele Não era 14? Ele ia fazer 15, eu acho. Alguma coisa assim. Antes morrer do que pecar. Ele foi santo, gente. 14 anos de idade foi santo. Mas como será que a gente faz pra ser santo assim? Então, eu acho que a santidade tá em a gente... nas pequenas coisas que a gente faz, sabe? Tipo, de dar bom dia pra uma pessoa que tá um pouco mais triste, de ser a mão amiga pra alguém, de ajudar em casa, ajudar na escola, no trabalho, na faculdade, essas coisas. Eu acho que a partir dessas pequenas coisas que as pessoas conseguem caminhar pra um lugar de santidade. E eu também lembro que o padre disse há um tempo atrás que no momento que a gente é batizado, todos nós somos convidados a ser santos. Independente, tipo, do que você pretende fazer, se você quer seguir uma vocação dentro da igreja ou não, que você tem essa possibilidade no momento que você entra na igreja. E realmente é todos, né? Porque, que nem o exemplo de Dom Bosco, né? Dom Bosco era um sacerdote e foi santo. São Domingos Sávio era uma criança e foi santo. Temos também o exemplo de um casal, né? José e Maria. Eles eram um casal e mesmo assim alcançaram a cidade junto. Eu acho que não depende da vocação, sim, de você mesmo. A gente que tem que se sentir chamado à santidade. E a gente às vezes, tipo, cria na cabeça, ser santo é ruim. Não, pelo contrário, porque, por exemplo, que nem a gente tava lá nas missões, e daí a gente tava falando sobre santidade, e daí teve um menino, ela perguntou quem queria ser santo, e daí teve um menino que gritou não. Eu acho que assim, é fora da nossa realidade, vamos dizer assim, porque a gente fica focado na época deles, e a época deles é totalmente diferente da nossa. A gente tem que buscar a santidade sendo a gente, sendo jovens nos dias de hoje. Não ficar... Eles são inspirações pra gente, são, mas a gente não tem que ser como eles. A gente tem que ser como a gente sendo santo. Dom Bosco dizia também, né? Que para sermos santos, bastamos que sejamos alegres. É que normalmente quando a gente vê um santo, pensa num santo, a gente vê eles como tipo heróis que tá sempre ajudando as pessoas, salvando as pessoas. E na verdade é que nem a Laura falou, né? Eles não fazem grandes coisas igual os heróis de filme, essas coisas, mas eles fazem pequenas coisas, ajudam os mais necessitados, os excluídos da sociedade, que a gente não dá olho pra eles, né? A gente não atende às necessidades dele e essas pessoas que são, tipo, buscam a santidade e fazem. É um herói sem seu superpoder. Sempre mostra assim, tipo, não, a gente pensa, na verdade, né? Que, não, eles vivem rezando, eles vivem fazendo intenção pelos outros, assim, mas acho que não deve ser isso, né? Até que nem o nosso amigo falou lá, comentou esses dias atrás, que às vezes as pessoas estão lá rezando o dia inteiro na igreja e depois saem de mau humor, xingando todo mundo. O que adianta, né? É verdade. Imagina quão difícil foi, né? Em 1800, Dom Bosco foi, né? Teve sua trajetória e tudo. E quão difícil para ele foi chegar à santidade, né? Imagina para o Carlo Acutis, que foi santo ontem. Sim. Com balada... Sei lá, não sei nem se TikTok, mas TikTok e tudo. Tipo, quão difícil foi para ele ser santo na era de hoje em dia, né? Como o Papa João Paulo II diz em uma carta, né? Que devemos ter jovens santos, de calça jeans, que joguem tudo, que vai no cinema. Que tomem Coca-Cola. Mas é muito difícil imaginar santo, ainda mais no dia de hoje. Porque parece que a gente tá mais próximo às coisas ruins, parece que elas cercam muito mais a gente. Mas acho que com certeza, que nem esse Zatti ou o Carlo Acutis, eles, tipo, devem ter feito coisas erradas.
Com certeza. Tipo, não existe uma pessoa 100% perfeita. Porque eles eram pessoas, a gente não pode pensar que eles eram santo, tipo, nasceu assim, predestinado. Eles eram pessoas normais que erravam, mas eu acho que o fundamental era eles terem percebido que eles erravam, pedido perdão por terem errado e não errarem mais também, né? Uma vez o padre falou, né, que é muito fácil o jovem se prender a 5 horas de balada, mas não consegue prestar atenção em 1 hora de missa. É muito mais fácil, muito mais mais atrativo uma balada do que uma missa. Então, tipo, como realmente foi foda chegar à santidade deles. Que tipo, nossa, vamos pra uma balada? Vamos. Que horas vai acabar? Dane-se a hora que acabar. Vamos na missa? Nossa, falta 40 minutos de missa ainda. Nossa, o padre agora começou a rezar o Pai Nosso, mano. E justamente também por isso, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já perdi amigos, assim, por eu ser uma pessoa religiosa e eles não acharem que, tipo, nossa, eu não ia sair com eles, nada, assim. Mas uma coisa que eu também penso é que pra gente ser santo, é a gente querer que os outros também sejam santos. E querer que eles também busquem essa santidade. Não pra, tipo, a gente se beneficiar com a santidade dos outros, mas a gente sentir que a gente foi útil pra uma pessoa, que a gente fez com que ela crescesse também no espírito dela, sabe? Eu acho que assim, tipo, se a maldade, as coisas mundanas puderam influenciar eles, por que a santidade, ser uma pessoa boa, buscar Jesus não pode influenciar eles também? É verdade. Claro que eu acho que hoje em dia a gente foca no mundo e as coisas são mais atrativas, né? Porque dentro da igreja é algo, vamos dizer... Não é tão físico, né? Você tem que criar uma fé. E isso não é de uma hora pra outra. Sim. A gente que, tipo, participa, principalmente pra gente participar de uma comunidade que é salesiana, que é voltada pra gente, a gente tem mais possibilidades de encontrar isso de outras maneiras e não só dentro da igreja, entendeu? Eu acho que essa é a dificuldade. Mas a gente pode fazer a nossa parte, sabendo disso, né? Ser santo é se encontrar com si mesmo, né? Durante a Eucaristia. É como um exemplo que eu vou dar aqui, ó. A gente provar uma bolacha. Eu posso pegar uma bolacha e falar, nossa, a bolacha é tão gostosa. Tá, você não pode falar se ela é gostosa, você não provou. Você tem que chegar de frente à Eucaristia e você provar esse amor, entendeu? É que nem a Laura falou, é uma coisa que não é material. É uma coisa mais espiritual, mais sentido. É isso aí. Tá, a gente falou de tudo isso, assim, mas como será que é o processo, sabe? Pra ser santo mesmo. O processo de canonização, como é que eles fazem, será, pra decidir quem que é santo, quem que não vai ser, tá ligado? Tipo, isso é bom de Dá pra pensar. gente pesquisar e conversar na próxima reunião. Mas... É verdade. Seria legal, né? Uhum. Mas vamos continuar cantando. Dai-nos teu exemplo, Dom Bosco sonhador, que está em meio aos jovens com fé e muito amor, buscando cordeirinhos e pastores, na grande messe do Senhor. Como a nossa mãe Maria, auxiliadora dos cristãos, foi ela quem tudo fez e o guiou em sua missão. Dá-nos seu exemplo, Dom Bosco sonhador, de estar em meio aos jovens com fé e muito amor, buscando cordeirinhos e pastores, na grande messe do Senhor, na grande messe do Senhor. Então, pessoal, viram como a santidade está mais próxima de nós do que imaginamos? É mesmo. E Maria, você percebeu que a Laura nos fez uma pergunta muito interessante que eu particularmente não sei responder. Você sabe? Olha, eu também não sei. Eu sei que a canonização ela tem várias etapas, mas não conheço muito bem o processo. Será que alguém pode ajudar a gente? Olha, pensando agora, eu acho que eu conheço alguém que pode. O Padre Sávio! Nossa, a gente pensou muito bem agora, viu? Vamos então acompanhar uma entrevista que foi feita com o Padre Sávio. E o Padre Sávio deu essa entrevista para a Nath, onde ele vai explicar um pouquinho mais sobre esse processo de canonização. Oi pessoal, hoje eu estou aqui com o Padre José Sávio Mariano, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui de Ponta Grossa, Paraná. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouco do processo de canonização. Padre Sávio, quem pode ser considerado santo? Todos os batizados são chamados à santidade.
pelo batismo recebemos de Jesus, né, do Espírito Santo, que nascemos novamente, né, para a vida em Deus. Então todas as pessoas são chamadas à santidade, né, como nos diz no Evangelho, segundo São Mateus, que sede santos como o vosso Pai do céu também é santo. Então todos são chamados à santidade. E o processo de canonização? Como é feita a investigação? Então, algumas pessoas se destacam, né, neste chamado à santidade pelo batismo. De um modo muito especial, algumas pessoas são referências tanto na sociedade como na igreja e despontam uma santidade em vida. Eu ouvi falar quando alguém diz, nossa, aquela pessoa é uma santa, aquela pessoa é um santo. Então, primeiro sai de uma evocação popular, né? Chamada voz do povo, né? A voz do povo vai dizendo, olha, esta pessoa é santa. Então, depois do falecimento da pessoa, começa uma investigação, né? Por causa das histórias que se contam da pessoa, alguns milagres que já foram recebidos, né? Quando invocaram o nome desta pessoa, que tinha fama de santidade. Então tudo começa de uma pessoa que convive com as outras e é reconhecida em seu meio, né? Seu meio de convívio, a sua santidade. E quais são as fases do processo de canonização? Olha, o primeiro passo é na diocese, né? É elaborado um dossiê sobre a vida do candidato, né? Principalmente os sinais de santidade apresentados, né, pelo povo que falam. E depois esse dossiê é encaminhado para a congregação para a causa dos santos, é um dicastério próprio, né, em Roma, que vai fazer uma análise, né, desse dossiê e vai permitir o início do processo de canonização. Então, quando é declarado este início do processo, então o candidato é considerado servo de Deus. Depois de servo de Deus, né, vai ser analisada também as virtudes heróicas. O que são as virtudes heróicas, né? A vida da pessoa, né, de santidade, tal e qual Jesus Cristo, o Evangelho, né, a doutrina da Igreja. E depois desta análise bem feita, né, pela comissão da causa dos santos, que é o dicastério, a congregação que chamamos, né, ele vai mandar para o Papa um decreto. O Papa assina um decreto e a partir desse decreto, né, comprovadas as virtudes heróicas, a pessoa é considerada venerável. Depois de venerável, se espera um milagre para a beatificação. Quando for comprovado um milagre, né, porque até esta fase já existe uma igreja, um local, o túmulo da pessoa, que existem romarias, né? Então são inúmeros os milagres, por isso tem que investigar bem, né, com os teólogos, peritos, e comprovado o milagre, é considerada, a pessoa é confirmada como beato, né? Então a confirmação do milagre proclama o candidato beato, né? E a beatificação é feita uma cerimônia muito bonita na diocese, né, na cidade onde morava o santo. Depois vai ter outros milagres também para serem analisados até a canonização. Então, a última fase é canonização. Cânon quer dizer a lista, onde será colocado o nome desta pessoa como um santo da igreja, né? Junto dos outros santos. Também pode, mesmo depois de beato, já pode ser pedido, né, pode ser feito culto, né, a devoção deste santo, dizendo, como agora na Beato Artemide Zati, rogai por nós. Antes da beatificação não pode, porque ainda está neste processo. E depois de santo, cânon na lista, por isso se chama canonização, que está na lista da igreja, na lista dos santos, nas ladainhas. Como que pode ser santo? Primeiro, o santo, os mártires que derramaram o sangue por causa de Jesus, então o martírio, e também os santos de virtudes heróicas, né? Pessoas que não derramaram seu sangue, mas são considerados santos pela vida que tiveram neste mundo e foram aclamados pelo povo, pelas pessoas que conheceram
e afirmados com bastante delicadeza e cuidado pela Igreja, por isso estão na lista dos santos da Igreja Católica Apostólica Romana, como São Domingos Sávio, como São João Bosco, e também agora a canonização do irmão coadjutor Artemio de Zatti. Então, esse processo de canonização depende muito das investigações e dos milagres para ter o tempo, não tem um tempo específico. Não existe um tempo específico, depende deste processo mesmo no dicastério próprio, né? É um dicastério próprio para a causa dos santos. Então não pode durar isto 100 anos, pode durar 50 anos, pode durar 20 anos. A Igreja não tem pressa. O santo é santo e um dia vai aparecer. Nós tivemos a canonização de São José de Anchieta, que durou 500 anos um processo de canonização. Agora já estamos dentro de um processo de canonização também do Padre Cícero, né? O Padrinho Cícero, como dizem também os nossos irmãos de Juazeiro do Norte, né? Inúmeras romarias para aquela terra. Temos Santa Paulina aqui no sul, São Frei Galvão, a Madre Dulce dos Pobres. Assim, todos nós vendo esses modelos, né, de santidade, também queremos ser santos, assim tal qual Deus, o Pai, é santo. E dentro dessa investigação existem os milagres. O que é considerado um milagre? Olha, nós vivemos neste mundo mediante alguns mistérios, né, na nossa vida. Todos nós aqui já tivemos momentos misteriosos na nossa caminhada, podemos até dizer sobrenaturais. Então, os milagres acontecem quando, depois que a pessoa morre, né, alguém faz um pedido em nome daquela pessoa, né, que é fulano de tal que eu conheço, a sua santidade, interceda a Deus para que eu consiga um emprego, para que eu consiga a cura de uma doença. Alguns santos conseguiram realizar milagres, né, e demonstrar neste mundo mesmo algumas situações misteriosas de milagres. Por exemplo, Dom Bosco fez alguns milagres em vida. São Domingos Sávio também, né? Então, em vida, ele já demonstra algumas coisas especiais, né? Que ficam marcadas no coração das pessoas. E são essas coisas que depois vão ser ditas a todo tempo, né? Eu acompanhei neste meu tempo de salesiano, vários salesianos depois que morreram, os outros salesianos ficavam dizendo, ele era um santo, uma pessoa santa. Então, se todas essas falas forem ganhando corpo, né, forma, aí a Igreja assume, né, um processo bem delicado para dizer. Então, o milagre é aquilo que a ciência não pode comprovar. Às vezes tem uma doença que, prescrito pelo médico, você tem um mês de vida, mas aí você pede a intercessão de São Domingos Sávio, né, do Beato Artemio de Zatti, que vai ser canonizado agora, ou de algum outro santo que vai ser canonizado, e do nada você é curado. Então não tem uma explicação lógica para este milagre. O milagre não é lógico, é algo da fé. Vai muito além do ser humano. Isso é milagre. Muito bem. E qual o significado dos santos para a Igreja Católica? O significado dos santos podemos dizer assim, a realização da Igreja. Porque a Igreja, ela caminha no mundo para santificar. A missão da Igreja é entregar a todas as pessoas Jesus Cristo, que é a salvação. Ser santo é dizer, estou salvo. Ser santo é ser salvo. Então, alguns santos, neste caso que nós estamos falando hoje, são os santos dos altares. Vão ser nossos exemplos. Nós temos que ser um pouco de Dom Bosco, temos que ser um pouco de São Domingos Sávio, um pouco do Beato Artemio de Zatti. Nós temos que ser um pouco do Frei Galvão, nós temos que ser um pouco da Irmã Dulce. Então, eles, nos altares, são para nós modelo. E também um modelo palpado, porque eles foram pessoas, gente como a gente, né? Tiveram dificuldades na vida, foram pessoas que lutaram bastante, né? E viveram tal e qual Jesus Cristo. Por isso a Igreja tem o santo como uma realização, com certeza, né, da missão da Igreja, que é de todos sermos santos, assim como Deus, né, o nosso Pai é santo. Perante tudo isso,
Podemos perceber que ser santo nos dias de hoje também é uma possibilidade. Com certeza, né? Hoje se despontam na igreja os jovens, como dizia o Papa João Paulo II, que já é santo, um santo conhecido, acho que da maioria de nós que assistimos, né, esta live, né? Ele dizia, hoje nós temos santos de calças jeans, né? Temos santos que tomam Coca-Cola. Quer dizer, o santo, ele se torna santo na realidade da vida dele, né? Por exemplo, os indígenas, temos santos indígenas da igreja. Então é lá na cultura própria, né, que se faz o santo. É especialmente a vivência do Evangelho, né? Não tem uma outra fórmula. É o Evangelho a fonte, né, de santidade, né? O Evangelho é o próprio Cristo, né? A palavra de Deus que habita no meio de nós. E de fato é o que nós temos como igreja, né? Essa missão realizada em cada um dos batizados. Quem pode ser os santos, né? Pais de famílias, os filhos, os jovens, os padres, as irmãs religiosas, os bispos. Nós temos aí um Papa que foi canonizado há pouco tempo, o Papa João Paulo II. Então, todas as pessoas que vivem as virtudes do Evangelho, né, é uma pessoa virtuosa, brilha neste mundo, né, a santidade. Então foi isso. Agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade em responder as perguntas, que eu tenho certeza que são dúvidas de muitos jovens nos dias de hoje, principalmente na questão de parece que é tão longe da gente ser santo, mas não, é muito mais próximo do que a gente imagina. Muito obrigada, Padre Sávio, e até uma próxima. Obrigado, um abraço. Vimos anteriormente que o processo de canonização não é fácil, mas com a explicação do Padre Sávio ficou fácil de entender. Bom, agora a gente está indo para os momentos finais de nosso programa e queremos deixar aqui o nosso agradecimento a você que tem nos acompanhado até o momento. Queremos agradecer por vivenciar essa experiência conosco, experiência essa que nos proporcionou muito conhecimento, que nos proporcionou um belo testemunho sobre a vida de São Zate. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até agora. Esse foi um programa muito informativo, muito educativo. Eu, por exemplo, não sabia de muita coisa antes de fazer esse projeto, né, de a gente preparar todo esse programa. E eu realmente aprendi muita coisa e eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. E encaminhando agora para os momentos finais do nosso programa, a gente vai ficar com um trecho do podcast Pode Crer, que inclusive eu fui a convidada dessa semana e a gente teve um bate-papo muito legal sobre os santos da família salesiana. Então acompanhem agora o nosso podcast Pode Crer e não esqueçam de compartilhar o nosso programa, se inscrever no YouTube da nossa inspetoria para que possam ter acesso a mais informações como essa e para que a gente possa levar cada vez mais o testemunho de Zate a outras pessoas. Então, estava conversando com a Isa antes da gente começar o programa, né? Você está desenvolvendo um projeto em volta do Artemio de Zate, isso? Isso! Inclusive, esse tempo atrás, a gente fez uma live sobre a canonização dele, para entrosar toda a nossa comunidade, para eles ficarem ligados, assim mesmo, no que estava acontecendo, sobre as novidades, os processos, todas essas coisas. Foi um projeto bem legal. E conta pra gente quem que estava envolvido, né? Então, foram os jovens da AJS, da nossa comunidade auxiliadora aqui de Ponta Grossa, e também os jovens que participaram da MJ. Uhum. Foi bem legal, é um grupo bem ativo, uns jovens bem participativos assim na nossa paróquia. Legal. Bacana, viu? Mas, afinal, assim, de uma forma bem sucinta, quem que foi o Zate? Resumindo, ele foi um salesiano, enfermeiro, que trabalhou aqui no interior da Argentina. E ele era argentino? Não, na verdade ele era italiano e ele se mudou aqui, né, para América do Sul, na Argentina, e aqui mesmo, daí que ele conheceu os salesianos, se apaixonou pelo carisma e entrou para a congregação. Bacana, viu? Você falou, né, dos missionários, né? Eu sei que tem 2 missionários, né, que são santos, o Versiglia e o Caravaggio. Os 2 trabalharam juntos, acho que lá na China, se eu não me engano. Os 2 são mártires, inclusive, né? Eu acredito que, tirando Dom Bosco e a Madre Mazzarello, foram poucos que viveram assim por muito tempo, né? Digo no sentido de ter uma vida santa mesmo, né? Sim, por exemplo, Cafasso, ele morreu muito jovem, não tinha nem 50 anos. São Domingos Sávio é outro exemplo, morreu, não tinha nem 15 anos.
por causa da época, a saúde debilitada. Morreu muito jovem, assim mesmo. Eu sei que tem 3 nomes importantes que Dom Bosco ajudou, né? Eu tenho até aqui Murialdo, Orione e Guanella. E eles até chegaram a fundar suas congregações muito porque eles foram mesmo inspirados por Dom Bosco. Então, inclusive, acho que até agora, acho que todos eram padres, né? Ou quase todos eram padres. O Zatti, ele era padre também? Na verdade, Zatti, ele era um irmão salesiano e ele foi o primeiro irmão salesiano a ser canonizado santo. Foi um marco bem legal, assim. Sim. E falando sobre santidade, um nome assim forte nos dias de hoje, entre os jovens mesmo, é o de Carla Kutz, né? É um jovem que, seguindo sua devoção com a Sagrada Eucaristia, visitou algumas cidades na Europa, se não me engano, procurando saber de pessoas que tiveram graças, né, pela Eucaristia. E um pouco antes dele falecer, né, com a sua facilidade com a informática, ele montou um blog e foi colocando todo esse conhecimento, essas pesquisas, né, que ele fez, e mostrar para os jovens que, né, com o celular a gente consegue levar a santidade nos nossos dias, né? É muito do que você está desenvolvendo também, né? Sim, do nosso projeto aqui também. Sociais, sim, né? Falando de juventude, né? Inclusive a gente tem alguns que acredito que estão na fila, né? A Laura Vicunha, né? Também é da Argentina, né? E o Zeferino Namuncurá. Então, Zeferino, em uma parte da sua vida, o caminho dele e do Zatti se encontraram, assim, eles chegaram a se conhecer, foi um encontro bem santo, vamos dizer assim. E falando em fila, quem sabe um dia a gente não entra também, né? Uma boa ideia. Quem sabe um dia a gente chega lá. Inclusive, quando a gente for santo, né, a gente vai falar são ou santo? Como é que é essa diferença aí? Que eu já vi os dois nomes, na verdade. Boa pergunta. Funciona assim. Santo é quando o nome começa com uma vogal. Por exemplo, Santo Agostinho. Santo Artemio Zatti. Ou quando o nome começa com uma consoante, aí é São. Daí é São Zatti. Ótimo. São João Bosco. Já fica anotado aí, pessoal. Então, muito obrigado, Amanda, por ter vindo aqui, ter aceitado esse convite de participar. Muito sucesso nos teus futuros projetos aí. Obrigado por apoiar também a gente, né? Desde sempre. Deus abençoe muito você, todos os jovens da JS de Ponta Grossa, Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco e agora Santo Artemio de Zatti. Interceda muito pela vida de vocês. Muito obrigada eu pelo convite, por vocês sempre estarem muito dispostos a me receber aqui, sempre muito simpáticos, muito queridos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Amanda, e obrigada ao pessoal de casa que nos acompanhou. Nos vemos na semana que vem. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tantas e tantos que trabalham em favor da juventude em nossas presenças. Obrigado, Senhor, por cada educador que com entusiasmo e alegria fazem a diferença na vida dos jovens. Obrigado por cada jovem que chega até as nossas casas e nos desafiam sempre a voltar às origens e dizer, assim como Dom Bosco disse, prometi a Deus que até meu último suspiro seria para vós. Obrigado, Senhor, pela família salesiana espalhada pelo mundo inteiro, que leva o carisma a muitos lugares e é sinal do teu amor. Em especial, nossa inspetoria no sul do Brasil. Obrigado, Senhor, por este programa, que todos aqueles que participam sintam a alegria de doar a vida em favor dos irmãos. Obrigado, Senhor. Estamos com o coração em festa por saber que o nosso irmão Artemio de Zatti foi proclamado santo.
Com sua fé, comprometeu-se com a vida comunitária, convivendo com seus irmãos doentes, pobres e necessitados, os últimos, os esquecidos. Que a vida deste novo santo da Igreja e da família salesiana continue a inspirar homens e mulheres a viver uma vida doada ao reino de Deus. Lá do céu, ele intercede por nós. E dando continuidade a esse bonito trabalho pensado, realizado pelos jovens aqui de Ponta Grossa, e todo esse projeto como uma grande oração também, por isso nesse momento damos continuidade com as nossas preces. A Deus queremos elevar os nossos pedidos, as nossas preces. Em ação de graças pela canonização de São Zate, irmão salesiano e amigo de todos os pobres, para que esse marco na família salesiana suscite em cada um de nós o espírito da caridade, da humildade e da inteira doação ao próprio projeto de vida, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela realização desse programa, para que por meio dele tenhamos conseguido levar a mais pessoas o concreto amor em Jesus Cristo, e para que cada jovem envolvido nesse projeto seja sempre abençoado e acompanhado por Dom Bosco, São Zate e Nossa Mãe Auxiliadora, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por toda a família salesiana, para que sempre se recorde de nosso Pai e Mestre Dom Bosco, e consiga ser sinal da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que cada um de nós seja, assim como o Papa Francisco disse, educadores dos corações. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Santo Artemio de Zate foi aquele que também encontrou na espiritualidade salesiana, no carisma salesiano, a oportunidade ou o caminho para se fazer santo, construir, edificar a própria santidade. Certamente, tantas vezes se colocou debaixo da intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Nós também, com todo esse projeto, fizemos algumas vezes. Por isso, neste momento, chamo alguns dos jovens que estiveram envolvidos neste trabalho para mais uma vez nos dirigirmos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça sobre todos nós, sobre aqueles que nos acompanham também pelas mídias, pela intercessão de Santo Artemio de Zate, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Zate! Sua santidade nos move! Es mucho más simple la fiesta de